Você conhece o jogo The Sims? Um jogo incrível que simula a vida real ou a vida real simula um jogo? Curioso. Esse é um jogo muito interessante que carrega milhares de fãs pelo mundo todo. E se você quer saber um pouquinho mais ou matar alguma curiosidade, continua no vídeo que você já vai descobrir. Mas antes de iniciarmos o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal. Sim, se inscreva no canal. Gera muito tempo, muito trabalho para poder fazer um vídeo muito bem feito, roteirizado e editado para vocês. Então vai lá, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Beleza? Então agora que você já é um inscrito no canal, bora pro vídeo! E The Sims é um jogo de simulação onde você simula a vida de uma pessoa cotidiana, suburbana. O seu criador, Will Wright, se é que o nome dele eu pronunciei corretamente, ao apresentar esse projeto, os desenvolvedores ficaram com aquele rostinho virado de será que alguém vai gostar de jogar esse tipo de jogo? Simular uma vida onde você tem que trabalhar, estudar, pagar conta. Então inicialmente foi um jogo assim que teve muitas repercussões, não queriam fazer, porém como ele já havia criado um jogo que tinha feito muito sucesso, que eu joguei também, sou muito fã, chamado SimCity, que partia do mesmo princípio de administração, porém no jogo SimCity você tinha que administrar cidades, isso mesmo, você era o prefeito, construía e administrava ali uma cidade toda. E como ele já tinha feito sucesso, o pessoal deu um voto de confiança e acabou fazendo esse jogo. Inicialmente até que era um jogo bem simples, você construía um avatar e saía por lá vivendo sua vida, tinha que trabalhar, pagar conta, mas o que o pessoal não esperava era o sucesso que The Sims haveria de fazer. Sim, porque por mais simples que fosse o jogo, ele era complexo, acreditem ou não. Era muito divertido você ter que comprar uma casa, viver, trabalhar, crescer no seu serviço, poder viver uma vida que muitos ali não conseguiam. Inicialmente o pessoal sempre olhou um jogo pra menina, porém não, foi um sucesso, todo mundo quis jogar e tenho certeza que quem jogou desde o primeiro minuto que iniciou o jogo viu que tinha algo diferente. E sim, esse jogo cresceu, evoluiu. O primeiro teve diversas expansões, porque como eles conseguiram ver que aquilo era assim uma mina de ouro, começaram a lançar expansões e expansões, e cada expansão trazia uma coisa a mais, trazia ali seu pet, roupas, casas, balada, vida noturna, e aquilo ia acrescentando e criando vida para o jogo. E depois desse sucesso, claro, que eles lançaram, além de The Sims e SimCity, lançaram um monte de simuladores que não fizeram tanto sucesso quanto esses dois primeiros, ou quanto principalmente o The Sims, mas que fizeram ali a sua parcela de fãs que até hoje ainda jogam nos jogos. SimFan, SimArt, SimTeme Hospital, SimPark, aposto que algum desses jogos você já jogou, porém nem tudo são flores na vida de The Sims. Claro que com muito sucesso vem ali uma ganância ou outra, então eles lançaram sim o The Sims 2, que já não veio com tanta coisa quanto havia no The Sims 1, por incrível que pareça, não dava para entender, mas eles lançaram o The Sims 2 com menos coisas que dava para você fazer no 1, então sim, teve ali uma queda, teve um nariz virado, porém eles lançaram as expansões para The Sims 2 para corrigir e para acrescentar coisas, e deu uma melhorada sim. Também a Maxis deu uma grande patinada quando lançou o online em 2002, foi um tremendo tiro no pé, não funcionava, deu um monte de bug, servidor era horrível, mas logo em seguida eles acabaram abandonando esse projeto, lançando uma outra coisinha, partiram logo para suas sequências. Claro que depois lançaram The Sims 3, The Sims 4 e cada vez eles vêm melhorando, sempre trazendo uma coisa a mais, uma inovação a mais, gráficos melhorados. Hoje você joga The Sims, é muito bonito de se ver, você consegue criar um personagem até que parecido com você, não dá para ser igual porque tem as suas limitações, mas sim, é um jogo muito bom. Pra quem nunca jogou, vai lá, para um tempinho, baixa, joga. Tenho certeza que você vai gostar. É muito divertido, apesar de parecer até meio bobinho, controlar só uma vida, mas é muito divertido. E eu vou trazer 10 curiosidades para vocês sobre o jogo The Sims também. Número 1, você sabia que The Sims inicialmente era um jogo para ser de arquitetura? É incrível, né? Ele inicialmente foi pensado para que as pessoas construíssem suas casas
e os outros pudessem visitar e ver como que era o cômodo, se era confortável, se era bonito, se era legal, se era interessante. Inicialmente a ideia era essa, porém nós sabemos que a ideia acabou tomando, graças a Deus, outro rumo e se tornando muito melhor. E segunda curiosidade, você sabia que o jogo foi criado após um incêndio? Em 1991, Will Wright, o criador do jogo, teve a sua casa incendiada e depois da destruição, enquanto ele reformava e construía a sua casa, ele veio com uma ideia: nossa, seria interessante ter um jogo que pudesse fazer isso. Então, a partir desse incêndio, que foi uma tragédia, ele acabou criando uma das obras-primas que até hoje é marco na vida dele, né? Incrível como uma situação ruim acaba se tornando uma situação muito boa. E terceira curiosidade, o primeiro objeto criado para The Sims foi um vaso sanitário. Por que, você me pergunta? Porque na realidade quem faz programação de jogos sabe que o mais importante são as variáveis, e por incrível que pareça, o objeto que tinha maior variação ali, no entanto, era o vaso sanitário, porque era onde você mais interagia. Você podia sentar, levantar, deixar a tampa da privada levantada ou abaixada e até mesmo dar a descarga. Então, com essas variáveis, foi o primeiro objeto que eles criaram e começaram a programar um jogo. Interessante, né? E quarta curiosidade, você sabia que existe uma hierarquia criada por trás de cada necessidade de Sims? Sim, verdade. Eles foram baseados na necessidade de Maslow. Algo do tipo, deixa eu corrigir, é isso mesmo, Maslow, alguma coisa assim. Onde ele tem hierarquia. E a hierarquia segue na seguinte ordem: fisiológica, segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Ou seja, primeiro você atende às necessidades mais básicas e depois você vem seguindo as outras. Isso faz com que o jogo ganhe vida e ganhe até uma realidade. Porque o que nós temos até hoje também são essas 5 necessidades. Sendo a primeira dela fisiológica, claro, também temos as outras. Mas é muito interessante saber que eles pensaram em tudo. E quinta curiosidade, você sabia que em The Sims existe sim uma linguagem própria chamada de Simlish, sim, algo do tipo. E por que que eles criaram essa linguagem? Porque inicialmente ele seria todo em inglês, mas eles pensando na dificuldade que seria arrumar um dublador para cada país, adaptar piadinhas, cantadinhas, coisas do tipo que o jogo possui, e eles decidiram fazer essa linguagem própria, que até os Minions imitam um pouco, porque essa linguagem traz diversos idiomas falados aleatoriamente, e até as músicas da rádio também utilizam essa língua. Aí foi uma jogada de mestre, porque eles conseguiram economizar gigantescamente com dublagens e com adaptações, tendo só que mudar o idioma do menu, mas eles fizeram uma boa economia. Temos que admitir que foi uma jogada de mestre. E sexta curiosidade, algo inusitado. Você sabia que quando The Sims chegou nos países asiáticos, especialmente no Japão, ele teve que trocar de nome? Porque The Sims, para a tradução deles, para o vocabulário deles, se tornava uma coisa muito difícil. Então se tornou Sim People. E não foi só aí. Quando chegou na China, existe uma carreira chamada ladrão, que teve que ser substituída por ordem do governo chinês e virou mímico. A gente sabe que lá é um país muito restrito, então quando chegou lá, The Sims teve que fazer essas alterações para se encaixar nos ambientes asiáticos. E sétima curiosidade, essa daqui me surpreendeu quando eu vi. Você sabia que eles montaram o The Sims na vida real? Nossa, por incrível que pareça, foi uma jogada de marketing que a EA tomou, que fez muito sucesso. Alguns criticam, outros não. Mas o que aconteceu? Quando lançou o The Sims 2, ele foi jogado para o mundo inteiro. Então, o que a EA fez? Ela criou uma casa de vidro e colocou pessoas para morar dentro dessa casa, como se fosse no jogo The Sims. As pessoas interagiam, muitas pessoas passavam, olhavam e viam como se na vida real o jogo estivesse acontecendo. Interessante, né? Bem curioso também. E oitava curiosidade é que incêndios marcaram The Sims, seja quando o criador teve sua casa incendiada ou quando o jogo já estava praticamente pronto. Eles tiveram um incêndio que apagou todos os códigos fontes, fazendo com que os desenvolvedores se descabelassem para ter que recriar do zero, ou praticamente do zero, todo o código de programação de The Sims.
Isso gerou atraso, gerou dor de cabeça, inicialmente prejuízo, mas claro que a franquia se recuperou e graças a Deus eles não desistiram, porque hoje é realmente um fenômeno. Nona curiosidade, você sabia que o criador Will Wright colocou um vírus dentro do jogo de propósito? Quando você começava a fazer uma pesquisa sobre Laura do Caixão, você podia contrair um vírus, esse vírus ele colocou secretamente. E os Sims simplesmente morriam dentro do jogo. Ninguém sabia o porquê. Então começou aquele movimento de todo mundo descobrir o que era, o que causava, por que os Sims estavam morrendo do nada. Simplesmente caíam duros e foi uma jogada sensacional. E eles descobriram que a causa era por causa de mordidas de porquinho da Índia. Incrível, né? Olha só o que The Sims pensou. Se você fosse mordido ou tivesse contato com uma pessoa que foi mordida, contaminada, você acabava morrendo. Muito curioso, né? E décima curiosidade, você sabia que é possível encontrar muitos easter eggs de outros jogos da EA dentro do jogo The Sims? Isso mesmo, você consegue encontrar ali, conforme eles estão jogando, referências como Elder Scrolls, The Sims mesmo, SimCity. É uma jogada inteligente, porque você ali acaba vendo, fala que jogo interessante, o que será que eles estão jogando, acaba pesquisando e sim, é um jogo da EA, então você acaba se interessando, vendo, buscando e muitas vezes jogando o jogo. Esse é o caso de muita gente que jogava The Sims, acabou conhecendo SimCity e se apaixonou também pelas duas franquias. Para você ter noção, hoje The Sims é um fenômeno tão grande que ele já arrecada mais de 54 milhões de jogos vendidos. É muita coisa. E aproveitando agora, eu vou dar uma pequena listinha dos piores para os melhores. E o dos piores The Sims que tem, na minha opinião, hoje seria sim o The Sims Online. E existe sim ainda o The Sims Online, que é um dos piores. Não recomendo, caso você tenha interesse, não comece pelo The Sims Online. Ele é muito ruim, bugado, não tem coisas que funcionam direito. A barra de energia ali, de fome, de cansaço, é muito mal feita. Porém, ele ainda tem alguns fãs. Mas, na minha opinião, é um dos jogos que é horrível de se jogar. Dos The Sims ele com certeza é o pior. E depois disso temos o The Sims 3. Por mais que você goste, que você ache ele sensacional, temos que admitir que ele foi um The Sims não muito bom, com vários problemas e muita limitação. Ele foi praticamente um caça-níquel. Você comprava o primeiro jogo, ele vinha com muita pouca coisa e você tinha que comprar milhares de DLCs. Então o jogo em si, sozinho, não tinha quase nada, era bem até que chato, pelas limitações que ele trazia. E depois disso, temos o The Sims 4, é um jogo bom, otimizado, ele tá ali entre o segundo melhor, na minha opinião, porque ele era mais completo que o 3, não tinha tanta coisas quanto o 2 e o 1, mas ele era bonito, os gráficos eram bem trabalhados, eles colocaram muito mais coisas, mas pecou em DLCs, tinha alguns bugs que eles corrigiram depois, mas sim, era um jogo divertido e acaba sendo melhores que os antecessores. E em primeiro lugar, o melhor que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar, apesar de ser o mais antigo, é sim The Sims 1. Eleito por várias revistas, sim, ele é o melhor The Sims até hoje. Se você olhar por gráfico, ele é bem datado. Porém, questão de diversão, ele, na minha opinião, é um dos melhores. Eu gosto muito do 3. Porque na época que eu pude jogar, eu joguei um pouco 1, logo em seguida parti por 3. E como você tem aquele apego com o jogo que você mais jogou, eu gosto bastante do 3, seria meu preferido. Porém, eu tenho que admitir que o primeiro The Sims é de longe o melhor The Sims de todos. Se você gostou desse vídeo, jogou algum The Sims, discorda ou concorda comigo, escreve aqui embaixo também qual que é o melhor The Sims, o que você mais gosta, o que você menos gosta, pra gente discutir, abrir um papo sobre isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e falou!